a presente sessão ordinária. Em discussão, a ata da sessão ordinária do dia 28 de junho de 2023. Não havendo quem queira discutir, em votação. Todos votaram? Está encerrada a votação, aprovado por 15 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário, vereador Adair Tessari, que proceda à leitura resumida das matérias da sessão. Boa tarde, presidente, demais vereadores, público que nos assiste. Vou votar então pela ordem do dia. Parecer a emenda modificativa 01/2023 ao projeto de lei ordinário número 0222/2021. Modifica o artigo 5º do projeto de lei número 0222/2021. Relatoria, vereadora Mary Terezinha de Melo Rang, parecer favorável. Segundo, fica suprimido o artigo 2 do projeto de lei 0222/2021. Parecer da vereadora Mary Terezinha de Melo Rang, parecer favorável. E o terceiro acrescenta o inciso terceiro ao artigo 1º da lei complementar número 133, de 28 de abril de 2023. Relatoria, Crislan Jorjan de Moraes, parecer favorável. São esses, presidente. Obrigado, vereadora Adair Tessari. As matérias do expediente serão encaminhadas conforme o regimento. Solicito ao primeiro secretário se verifique se há vereadores inscritos para o expediente. Vamos dar pela ordem: Marcos Vinícius de Andrade, Márcio Luiz Sé, Jandir da Rosa, Antônio Carlos da Silveira, Gilmara Vieira Bastos, Crislan Jorjan de Moraes, Amauri Valdemar da Silva, Rodrigo de Andrade, Alexandre Cidade, Juanita Silva, Mauro Henrique da Silva, Sanderson Messi de Jesus, Jair Santino Costa, André Guesser, Sérgio Vanderlei Scarpa, Neri Osvaldo do Amaral. Obrigado, vereador Adair Tessari. Marcos Andrade, por até 7 minutos. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, vereadora Mary, vereadora Gilmara, toda a população que nos assiste pela TV Câmara. Hoje, nessa tribuna, eu trago uma reunião que a gente teve na Secretaria de Estado de Educação, Mary, onde vários colégios do estado aqui de Santa Catarina, que ficam localizados no nosso município, tiveram buscando o nosso gabinete, para tratar de algumas melhorias, algumas questão de fiação, segurança, tratar da segurança dos colégios dentro do nosso município. E por ser guarda municipal, a gente está sempre nos nossos colégios, nossos CIs, a nossa guarda municipal se faz presente sempre. E por questão de efetivo, a nossa guarda não consegue atender aí os colégios estaduais também, que são vários dentro da cidade de São José. Não esquecendo também de citar o Colégio Maria do Carmo, que fica lá em Serraria, que várias vezes já tiveram aqui no nosso gabinete, também solicitaram um apoio para tentar ajudar na questão da segurança daquele colégio. E nessa oportunidade que a gente teve com o secretário de Educação, a gente pôde tratar dos assuntos que os colégios estavam precisando. Um deles era o Cristo Rei, que na segunda passada, entre domingo e segunda, ele teve um furto bem grande lá naquele colégio. Até me encontrei com o vereador Juanito, vereador? Essa reunião aconteceu na quinta-feira, e na sexta-feira teve também uma manifestação dos pais e professores lá em frente ao colégio do Cristo Rei, em razão aí da falta de segurança, pela depredação que houve naquele colégio. Acabaram puxando toda a fiação, e aí o colégio ficou até sem luz, sem poder dar, algumas salas de aulas não conseguir dar aula em razão aí por falta de energia. E assim a gente tocou, junto aos diretores do colégio, o diretor Marlon, a presidente da associação Ana, do APP, do Colégio Cristo Rei, e o professor Edson, responsável também pelo Colégio Laurita. Lá levaram todas as demandas, e a gente teve a felicidade nessa conversa, presidente, juntamente com o secretário de Estado, que deu toda a oportunidade de a gente falar,
e dizer o que a comunidade estava precisando. E assim, das pautas que a gente levou ao secretário de Estado, muitas delas ele atendeu, né? Algumas vão ficar um pouquinho para frente, mas ele vai conseguir botar em execução muitas das pautas que a gente solicitou lá. E uma delas é a questão da segurança ali dentro dos colégios, né? Com a contratação das empresas de segurança para estar presente 24 horas dentro do colégio. Então, ele deu um prazo aí, até final de julho, vai estar em todos os colégios, né, a segurança 24 horas para atender tanto a questão de cuidar do patrimônio ali, do próprio Colégio Cristo Rei, Laurita, Maria do Carmo, né, a escola jovem, que é o colégio que eu estudei, passei minha vida inteira ali, que é o Semajoba, e assim ele conseguiu atender não só nossos colégios, mas os colégios aqui do estado inteiro, mas deram prioridade para nossos colégios aqui da região. Então, para nós é uma satisfação, né, agradecer tanto o secretário de Estado de Educação, toda a equipe dele que muito bem nos atendeu, e assim a gente foi colocada em pauta aí para tentar ajudar o município de São José também, todas as crianças que estudam naqueles colégios. Eu gostaria de parabenizar, né, para quem conhece o seu Itamar, ali do Nosso Senhor do Espaço, um cara que dedicou sua vida ali junto à Irmandade, né, o vereador Neri. Ele fez um festão nesse domingo, né, uma festa de aposentadoria. É raro a gente ver, né, ser convidado para uma festa, né, como ele pegou a aposentadoria dele agora, ele fez um festão lá. Então vai nosso agradecimento, né, nós como morador aqui de São José, né, ser católico, por todo o trabalho que ele prestou à comunidade josefense. E assim a gente só parabenizar todos os seus familiares, né, que dedicaram um pouquinho do seu tempo aí para deixar o seu Itamar, né, ajudando a população de São José. Então vai o nosso agradecimento, parabenizá-lo, né, que foi 22 anos trabalhando ali na Irmandade e ajudando a comunidade de São José. E não deixando também que ele trabalhou 15 anos no Banespa, né, como bancário, e 10 anos no Correio também. Então, finalizou a carreira dele em 22 anos dentro da Irmandade. O outro assunto é falar um pouquinho de segurança pública, mas especificamente segurança dos prédios públicos, presidente. Trago a essa tribuna uma questão bem grave que aconteceu dentro da Prefeitura de São José. Na quarta-feira passada, adentrou ao espaço público, né, um senhor mal intencionado, né, que agrediu um funcionário da nossa casa, não vou citar o nome aqui, mas um funcionário da SUSP, que ao adentrar dentro do banheiro, esta pessoa estava no mesmo ambiente, ali se botou uma balaclava e deu um mata-leão no fiscal da nossa SUSP. Então, a gravidade que isso está acontecendo, aqui tem uma carta que ele deixou, uma carta ameaçando todos os agentes políticos, né, que se não desse um serviço para esse cidadão, ele ia atacar de outra forma. Foi o que aconteceu, tentou agredir ali o servidor da Prefeitura Municipal de São José, e assim, né, naquele barulho, acabou fugindo, ninguém conseguiu conter o mesmo, né? Então, como aqui na nossa Câmara, a gente tem a necessidade de ter um guarda municipal aqui, né, botar catracas lá na Prefeitura, que já demoraram para fazer isso, tem que ter o controle de acesso sim, né, e a gente tem que ter, né, responsabilidade, porque pode acontecer não só com os vereadores ou com o prefeito, mas sim os servidores da casa que ali que estão ali dentro da prefeitura. Então, a prioridade é a gente dar segurança às pessoas que estão trabalhando em prol da nossa cidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Marcos Andrade. Convido o vereador Adair Tessari a assumir os trabalhos para que eu faça uso da tribuna por até 10 minutos.
Boa tarde, senhores vereadores, vereadora Gilmara, vereadora Mary Hang, amigos que nos acompanham pela assistência. Valmir aí, ó, bem-vindo, se recuperou aí de um processo complicado de saúde, mas graças a Deus continua conosco aí. O jovem que sempre acompanha a nossa sessão, bem-vindo. Né? O pessoal ainda não resolveu tua rua, né? Mas nós vamos resolver. Fica frio que vai dar tudo certo. O Jair falou que vai resolver. Então, fora os comentários, entrando no nosso expediente hoje, né, nós temos essa fala do vereador Marcos, uma fala muito forte. Quando um servidor é agredido no seu ambiente de trabalho por uma pessoa com problema, acho que esse cidadão deve ser encaminhado a um tratamento psiquiátrico, porque pela fala dele, apresentar uma carta ali, demonstra que ele não tem condição de estar em sociedade, deve receber um tratamento para que possa, né? Essa é uma postura, isso, mas a Guarda Municipal, existem as pessoas capacitadas para tal ação. Temos também hoje, né, 3 leis específicas do nosso expediente, né, vereador André? Então, acompanhem a nossa ordem do dia aí, senhores vereadores, temos pareceres ali importantes, a lei, o projeto de lei ordinária 222, de 21, nós temos também emenda supressiva a 002-2023, ao projeto de lei 0022 também em 21. E o projeto complementar lei 013 para fechar a nossa sessão, relatoria do vereador Crislan. Falar também das indicações feitas pelos vereadores aí da casa. É muito importante a gente acompanhar essas indicações também, em especial os vereadores que fazem a indicação, para ver se a gente está recebendo esse retorno do executivo. Vocês também têm que me ajudar a gente ter esse controle para ver se o executivo está atendendo as indicações dos senhores vereadores. Então é muito importante, não basta você fazer uma indicação e ficar aguardando um retorno. Você tem que verificar se esse retorno chega, se o Poder Executivo está alcançando, né, essa questão dessas emendas, essas indicações, perdão, que é muito importante. Né? É uma ferramenta do vereador André. A indicação é um instrumento que temos e temos que saber usar de maneira adequada e maneira correta. Então, o vereador ele tem que ter esse entendimento, né, da importância dele usar as suas indicações nas suas comunidades e por toda São José. Vim falar também hoje um pouquinho com relação à lei, né, do cordão de girassol, foi votada aqui, recebemos hoje a informação, né, que o prefeito municipal sancionou a mesma, então é uma lei de nossa autoria. Queria agradecer aos senhores vereadores e toda a comunidade autista está muito feliz que são ferramentas e braços que estamos criando com relação à questão do autismo, né? A nossa Câmara, por ser uma Câmara inclusiva, uma Câmara com olhar social, com legislações que têm por objetivo um trabalho de prevenção, orientação e inclusão do cidadão à sociedade. Incluir é criar situações de equidade, não igualdade somente. A igualdade você trata todos iguais, mas nem todos, vereador Tessari, têm condição de receber o mesmo tratamento. Quando você trata todos iguais, isso não é um equilíbrio isonômico, você tem que dar equidade, a qual você cria condições para que a pessoa possa acompanhar a outra pessoa com algum tipo de deficiência. Então, é essa leitura que a gente tem que ter o cuidado. A gente procura igualdade, sim, mas a equidade é fundamental, vereador Mauro, você criar condições para que os seus possam estar no mesmo nível de sociedade. Então, também quero lembrar no nosso expediente também, nós temos um evento dia 13 aqui nesta casa, será bastante concorrido, peço a participação dos senhores, nós vamos tratar do contorno, uma reunião bacana, os vereadores aqui, já na gestão da vereadora Mary, já tivemos roda de conversa, já tivemos visitas, outros vereadores foram também, só que está na hora de a gente agora botar o guiso no gato, saber de fato qual é a situação real, porque a gente escuta muito barulho e muito realizador da obra, né? A obra ela é bem velhinha, mas agora parece que tem um monte de pessoas que, né, querem dar o beijo na criança, né? Então a gente tem que saber mensurar isso. O que me preocupa do contorno é com relação, vereador Jandir, às vias, né? As vias coletoras, né? A nossa 281 aqui, como é que vai ser isso? Né? Ontem eu peguei trânsito para ir em uma outra cidade local aqui, para chegar deu bicho. Eu já fiquei pensando, né? Imagina com o contorno pronto, Antônio Juvita, 281,
vai ser um trânsito nervoso e pesado. Então, a gente tem que começar a pensar de que forma o governo do Estado, o governo federal, vai subsidiar os municípios nesse sentido, porque os municípios sozinhos não vão ter condição de fazer suas vias coletoras de pronto. Então, a gente tem que estar atento a isso. Outra questão, eu estive em Tijucas, o celular ele deve estar desligado, né? E tem norma ativa, né? Então, a gente... Mas tudo bem, não adianta. Então, a gente tem que pensar, entendeu? Com relação ao contorno de uma maneira maior, né, que a gente possa pensar de uma maneira grande Florianópolis. Então, a gente esteve lá em Tijucas, não tivemos oportunidade de estar com o ministro, em virtude de um acidente lá, uma obra de gênio, que colocaram um limitador de altura e o caminhão com a lancha não conseguiu atravessar. Então, não conseguimos chegar a tempo de falar com o ministro, que seria de muita importância essa conversa com o ministro para a gente apresentar a ele essas questões, essas demandas, porque ele é a pessoa, a autoridade máxima no assunto, é o nosso ministro de transporte, então ele poderia, né, nos auxiliar, pelo menos escutar, né? Então a gente perdeu essa oportunidade. Mas a gente encaminhou a assessoria dele, essa cobrança, que não é só a finalização do contorno, a gente tem que pensar pós-contorno como vai ficar os municípios pequenos. Outra preocupação que eu tenho, Palhoça. É uma preocupação que eu tenho, que já tivemos 3 paralisações por falta de pagamento aos funcionários da empresa responsável lá. Me preocupa muito. Outro dia eles não tinham nem luz para banho, vereador Edilson. Eles trabalharam o dia inteiro, à noite não tiveram luz para tomar um banho quente naquela semana fria. Então, isso preocupa. Coisas que uma empresa de grande porte, né? Saudar o vereador Romeu aí que está acompanhando a sessão. Muito obrigado aí pela presença. Então, é muito importante a gente ter essas questões. Então, a reunião é muito importante. Teremos a presença dos senadores da República, deputados da região, deputados federais, vereadores de São José e de outros municípios, representantes do DENIT, FETRANSESC, Federação de Transportes e Cargas de Santa Catarina. Convidei porque são as pessoas que organizam os caminhoneiros no estado e nunca são convidados, então fiz o compromisso, a equipe do Legislativo já fez o convite à FETRANSESC, acho que já confirmou, a Enflo, segmentos locais. Então, a gente tem entendemos, né, que essa participação, esse debate e essa fala. Vindo a discurso, não adianta muito, a gente quer saber qual é a preocupação do governo federal, governo estadual, convidamos representante federal e estadual, secretário de Infraestrutura GR, representante do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. Então, a gente tem que chamar a pessoa que trata dessa pauta. Então, gente, o nosso expediente é isso, né? A gente está procurando voltar, em respeito ao cidadão, a falar um pouquinho do expediente, apesar que também se permite, ela é um pouquinho da parte livre, eu deixo num outro momento falar um pouco da minha ida à cidade vizinha aqui da Grande Florianópolis, Rancho Queimado. Realmente é uma cidade que está em pleno crescimento, bastante obra, claro, em proporção a São José, né? E o grande destaque é a nossa cidade, que é a 4ª maior cidade de Santa Catarina, 272 mil habitantes. Então, olha a nossa responsabilidade aqui como vereadores. Então, como cresceu? Né, o Sanders começou aqui, tinha 60 mil habitantes, hoje estamos com 272 mil habitantes. Né, vereador Nerei? Então, o crescimento populacional mostra o tamanho e o crescimento da nossa infraestrutura, loteamentos para que a gente possa, como ofertar trabalho, precisamos organizar esses loteamentos, organizar a cidade para que o município possa arrecadar e prestar o serviço. Porque o que acontece? A cidade cresce, não existe um ordenamento, não existe um controle desses loteamentos e legalização, não entra tributo. E sem tributo, tu vai ter que dividir com aqueles que pagam para o município inteiro. Essa é uma conta básica. Então, temos que organizar a cidade, ter um georreferenciamento atualizado para que a gente possa cobrar um IPTU justo, sem onerar o contribuinte. Mas todo mundo quer contribuir com essa cidade, porque sabe que retorno vem com pós-saúde, creche, segurança, infraestrutura e lazer. Seguimos com uma boa semana a todos. Muito obrigado, senhores vereadores que me ouviram, e toda a população que nos assiste em casa. Muito obrigado e vamos fazer uma boa semana e vamos em frente. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Jandir da Rosa, pelo tempo regimental.
Boa tarde, presidente Tessari, vereadores, público. Mandar um abraço lá para o Matheus. Sonho, não podemos, sempre temos que ter sonho. Quem sabe um dia a tua rua vai ser arrumada, pode ter certeza disso. Por falta de cobrança, nós não deixamos de fazer. Eu queria aqui, primeiro, agradecer ao vereador Jair Costa por ter contribuído com a Corrente do Bem, junto com a minha esposa, a Jane, que vem fazendo um trabalho grande na Corrente do Bem, ajudando as pessoas, e o Jair Costa, vereador, doou uma cama hospitalar para ajudar uma pessoa acamada lá no final da forquilha. É sinal que realmente é um olhar diferente um pelos outros. Aqui dentro não tem concorrência, nós temos que trabalhar todo em prol do povo de São José. Também, em agradecimento, não poderia deixar, fazendo um trabalho voluntário, que nem a Jane vem fazendo, minha esposa vem trabalhando, vem ajudando a Corrente do Bem, estamos fazendo uma vaquinha online, ajudar um rapaz da região de Forquilha, que amputou uma perna, que tem câncer, amputou uma perna, um rapaz que não conseguiu aposentadoria, nós estamos ajudando com a vaquinha online, ela vem buscando ajuda, e é assim, parceria é parceria. Então eu queria agradecer ela por tudo que ela vem fazendo, e agradecer o vereador Jair, pela cama hospitalar que ele doou para essa família, que certamente vai ajudar muito e vai conseguir se alimentar, que estava deitado, não conseguia nem se alimentar, agora sim. Obrigado, Jair, depois eu vou lhe agradecer pessoalmente. Também eu queria falar um pouquinho sobre a Forquilinha, o complexo da Forquilinha, que foi gastado mais de R$1 milhão e não tem um vestiário. Além de não ter vestiário, as pessoas não estão usando o conselho comunitário para se trocar, o jogador de futebol para se trocar dentro do conselho comunitário. Nada contra o futebol. Eu amo futebol, adoro futebol, só que eu acho, gastar R$1 milhão e poucos e não fazer um vestiário na Forquilinha, fazer uma inauguração, agora já vai para a reforma e não tem vestiário. Quer dizer que o conselho comunitário da Forquilinha não pode ser usado no final de semana porque está sendo usado para as pessoas se trocar de roupa. Aí eu fiz um ofício pedindo para o conselho comunitário para fazer as meninas de fibra que foram homenagear nessa cama com a moção de aplausos, elas queriam fazer o trabalho delas com 40 pessoas. O curso delas, 40 pessoas, gratuito, todos moradores da cidade de São José, não estão encontrando espaço. Por quê? Mandei um ofício para a Secretaria do Esporte, a resposta que eu tive, não tem lugar. Se você quiser deixar as meninas lá dentro fazer o trabalho e dividir o espaço com os homens que estão se trocando, isso é um absurdo. Você já não pode ouvir de um secretário, não tem como. Não existe isso. Vamos gastar R$1 milhão e poucos mil num complexo, vamos fazer um vestiário. Aí quem todo mundo quiser se trocar, tem que ir lá usar o conselho comunitário, que muita gente falou que o conselho comunitário ia ser vendido, ia ser isso. Gente, nós não podemos, nós temos que abranger toda a comunidade. Nós não podemos fazer uma coisa fechada, nós temos que abranger a comunidade. Quando eu falei aqui, não tenho nada contra o futebol. Pelo contrário, eu apoio o futebol, só que devia ter vestiário e banheiro. Uma mulher vai assistir um jogo, não tem banheiro no complexo esportivo, tem que ir lá dentro do conselho comunitário. Isso é um absurdo, isso aí não pode. Aí mandei ofício para a Secretaria de Educação, tentando arrumar um espaço. Até agora não tivemos resposta. Aí vamos falar o quê? Uma cidade onde as pessoas vão fazer um curso para 40 pessoas, que vão ganhar o curso gratuito, para sair dali trabalhando, pessoas que não têm condição de pagar um curso e não tem um local para fazer. Meu Deus, nós temos centro multiuso, nós temos vários colégios. O colégio final de semana não dá porque a diretora não está aí, não sei. Mas nós temos que ter uma área que podemos ajudar as pessoas, que podemos abrir. Já que é um trabalho voluntário, que essas pessoas estão fazendo pela cidade, que vai ajudar a prefeitura, vai ajudar os órgãos públicos, daí não tem um espaço. Mas eu quero dizer para elas que elas estão assistindo agora, independente se a prefeitura não conseguir uma área, um espaço, nós vamos dar um jeito. Nós vamos dar um jeito. Nós vamos conversar com a igreja católica, evangélica, vamos conseguir esse espaço e essas pessoas não vão ficar sem fazer o curso. Não vão. Nem pode, né, vereador Mauro? Nem pode. É 2 dias de curso. Vai fazer sábado e domingo, por causa que durante a semana elas não conseguem fazer, então a gente pediu. Só que eu fiquei triste mesmo, porque o Conselho Comunitário da Forquilinha devia ser aberto para a comunidade. Para a comunidade. A gente sabe que lá, agora o assistente social está lá, mas, poxa, nós temos que urgente aqui rever a situação, já que vai vir reforma que foi 1 ano e pouco,
Ou 2 anos que foi inaugurado. Então que faça os vestiários. Que faça o vestiário para poder ser usado, o pessoal do esporte poder usar e jogar um futebol tranquilo e botar uma iluminação adequada lá e poder ser aproveitado de melhor. Também aqui eu quero aproveitar aqui um pouquinho para falar sobre ali a UBS Santo Saraiva. Quero agradecer agora também, de tanto nós cobrar, principalmente a comunidade. Aquela comunidade se comoveu, correu atrás, lutou, e agora a empreiteira que está fazendo a obra ali está andando. Deu para ver, já levantaram as colunas, deu para ver que agora, esperamos que agora realmente vá e dê sequência para aquela comunidade que precisa realmente aquele UBS ali, porque se deslocar de lá para o Santo Saraiva, para o Morro do Avaí, fica muito, muito longe. O Matos falou aqui no início que às vezes aparece pai da criança, eu até ouvi ali. Às vezes eu concordo um pouco com o Matos. Concordo um pouco não, concordo plenamente com ele. Porque isso eu queria dizer assim, ó, vereador Nino, a indicação do vereador Nino é a mesma caminha, a do vereador Mauro é a mesma caminha, o do Jair é a mesma caminha, e de todos os vereadores é a mesma caminha. Só que eu acho um absurdo é porque assim, ó, quando a obra vai acontecer, semana que vem sai uma obra, o mês que vem, tem pessoas que sabem quando a obra vai sair, vai lá e puf, enfia a cartinha e faz uma indicação. Ô, gente, vamos parar com isso, né? Aí tem gente que vem falar que o vereador não faz obra, mas daí lá na carta faz que é a obra do vereador. Vamos parar, né, gente? Vamos parar. Vamos parar, porque nós, vereadores, nós não somos convidados para inaugurar a obra, mas eu também não preciso saber. A gente vai, quem bate perna na rua e caminha, a gente vê no que eles estão trabalhando. A gente bate perna na rua e vamos, eu não estou criticando ninguém aqui, gente. Só que é um absurdo, a indicação nossa é toda igual, é todas igual, é todas. Que não tem valor, número de voto, se é da base, se não é, a indicação nossa é a mesma de todo mundo. Independente de ser oposição, André. Mas daí, poxa, aí quando falta 30 dias que a obra vai sair, a cartinha chega na casa das pessoas. Ainda tem gente da comunidade que vai lá e faz escrevendo. Só que tem que tomar cuidado, porque esse cara da comunidade, de repente, é funcionário da prefeitura. As pessoas estão de olho também. Tem que fazer as coisas corretas. Eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte, não sou pai da criança, não sou prefeito, não consigo fazer obra, também estou aqui fazendo as indicações. Quero agradecer meu pessoal do meu gabinete. 712 indicações nesse ano. De fevereiro para cá, janeiro, nós estávamos em recesso, 712 indicações. Andando pela cidade de São José, conversando com as pessoas, falando para eles. Gente, não sei se vai sair, se vai ser, fazendo a indicação com esclarecimento e deixando bem claro. Quem executa é o executivo. Quem executa é o executivo. Nós estamos aqui para fiscalizar, para ver se realmente a obra que estão fazendo é uma obra adequada, com material bom. É isso que se faz o trabalho correto. Também quero fazer aqui, falar, se tem alguém da prefeitura aqui, eu acho que tem uma moça, pelo amor de Deus, vão olhar a rua geral do Terra Firme. As bocas de lobo toda aberta. Maior perigo. Eu vou falar bem a verdade. Todos os moradores do Terra Firme. Eu, se fosse eles, eu não votaria para ninguém, nem para prefeito, nem para vereador. O que aquele pessoal sofre, o Tessari sabe disso, o Tessari tem passado por lá, ele sabe, ele viu como é desesperador aquelas lajotas soltas e boca de lobo aberta. Eu faço o convite para vocês, pode ir lá e olhar. Sem contar que as pessoas, isso é problema das pessoas que jogam. Eu, sinceramente, é um absurdo que eles vêm fazendo. A prefeitura limpou a geral do Terra Firme. Dali umas semanas foram lá e jogaram, tem umas 10 caçambas lá, o vereador Santos. Estão jogando sofá, geladeira, numa área uma área verde. É um absurdo, a gente sabe que não pode ficar 24 horas fiscalizando. Mas tem que colocar uma câmera ali, tem que pegar e botar essa multa bem forte. Uma multa bem alta, porque a hora que eles só vão parar a hora que doer no bolso. A hora que doer no bolso, certamente essas pessoas vão parar de jogar lixo na cidade. Jogando lixo para a cidade, sujando. Aí a prefeitura que pode fazer uma limpeza em outro local, está lá limpando o lixo deles. Porque às vezes as pessoas pagam, algumas pessoas pagam para fazer a limpeza do seu terreno. E para onde é que vai? Tem que perguntar para eles para onde é que eles vão levar. Porque se é para pagar ali, pegar dali e jogar no terreno da prefeitura aqui também não vale, né? Nós temos que começar a olhar isso. E quando eu pegar uma multa, tem que dar-lhe com os dois pés mesmo, porque é um absurdo, cara. Absurdo. Não adianta a prefeitura fazer o dever e algumas pessoas, não todas, né, algumas pessoas fazer o que eles vêm fazer na cidade de São José. Forte abraço. Pelo tempo regimental, o vereador Antônio Carlos da Silveira.
Boa tarde, presidente Adair Tessari, mesa diretora, vazia. Senhores vereadores, vereadora Mary, vereadora Gilmara, público que nos assiste pela TV Câmara e também pelas mídias digitais e também quem nos acompanha aqui no plenário presencialmente. Pudera hoje, no dia 3 de julho de 2023, a gente não falar mais sobre discriminação, que daí seria uma situação que a discriminação não existisse mais. Mas, infelizmente, a gente é obrigado a falar sobre discriminação, né, visto que o dia 3 de julho é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, vereadora Mauri, né? E aí eu trago alguns dados aqui para que a gente possa refletir um pouquinho acerca desse tema, que apesar de serem a maioria da população brasileira, 56% da população brasileira é negra, os negros aparecem em situação muito abaixo nas estatísticas, né? Levando em consideração, vereadora América, 75% das mortes por ações policiais são com negros, né? A taxa de analfabetismo, né, entre negros é de 9,1%, né, dos negros de 15 anos ou mais de idade, 3 vezes maior do que entre a população branca. Os pretos e pardos que se graduaram eram 2,2% no ano 2000 e pulou para 9,3% em 2017, graças à política de cotas, né? Grande parte foi em torno disso, né? E isso é mais do que o dobro, né, do que a população branca, 22% são graduados, né? E também levando em consideração que a população negra é a população mais pobre, mais carente economicamente, levando em consideração todo um processo histórico de escravatura que Vossas Excelências já conhecem tudo o que aconteceu. Quero falar também sobre, aqui como pauta 2, a Conseg Escolar, que é o Conselho Integrado de Segurança na Escola, que é um grupo de trabalho que foi criado pela Assembleia Legislativa para atuar sobre a questão da segurança nas escolas. Eu faço parte do grupo 3 de trabalho e eu tenho acompanhado essas audiências públicas, vereador Jair, né? E foram as seguintes: a primeira foi em Blumenau, que atingiu ali a região do Vale, Joinville, a região norte, Lages, a região da Serra, Chapecó, a região oeste, Criciúma, que foi na quinta-feira passada, a região sul, e hoje, às 17h30, vai ter o último encontro dessa audiência pública, vai ser no plenário da Assembleia Legislativa, que é em Florianópolis, da região da Grande Florianópolis. Para que é feito isso? O presidente da Alesc, ele criou esse grupo de trabalho e essa Conseg para que não houvessem diversos projetos oportunistas, né? Porque na época que aconteceu a desgraça em Saudade, todo mundo se mobilizou, mas não fez nada. Depois aconteceu em Blumenau, daí é tempo de fazer alguma coisa. E foi aquele mesmo fuzuê que aconteceu aqui na Câmara, que todo mundo queria protocolar um projeto, em todas as câmaras não foi diferente, na Assembleia Legislativa não foi diferente. O problema é que nada foi feito. E aí o que acontece? Ele sabiamente reuniu todos os deputados da base e quem não era da base também, para que pudesse discutir uma política pública única e criar um protocolo de segurança para toda Santa Catarina, justamente para não acontecer isso. Diversos projetos isolados sem conhecer a diversidade local. E isso tem sido feito. Como que eu vou criar um projeto de segurança na escola se eu não conheço a diversidade local lá de Maravilha? Se eu não conheço a diversidade local lá de Cocal do Sul? Se eu não conheço a diversidade local de Timbó, de Ibirama? Então, foram feitas diversas audiências públicas para ouvir a população, os secretários de educação, os prefeitos, os vereadores, a população civil, os pais de alunos, para que pudesse ser criado um protocolo, né, definitivo para toda Santa Catarina. E aí, vereadora Mary, vai sair uma PL, né, que vai estourar o prazo de 90 dias, que é o parecer final, que é um projeto de lei que vai criar esse protocolo de segurança, que vai ser um compilado de tudo aquilo que foi discutido em todas essas audiências, que foi ouvido dos pais, que foi ouvido dos conselhos, que foi ouvido dos secretários de educação, dos alunos, né, visto a diversidade local de cada local. E hoje vai ser o de Florianópolis, né? Porque você discutir Florianópolis não é a mesma coisa que você discutir, por exemplo, Ibirama, não é a mesma coisa que você discutir Rancho Queimado, né? Então é importante, né? Foi passado o convite para o prefeito, foi passado o convite para o vice-prefeito, secretária de Educação. A Secretaria de Educação já se manifestou que vai mandar representante também, porque é importante o nosso município ser ouvido. Eu vou sair daqui da sessão também, vou lá fazer parte dessa audiência, porque faço parte do grupo de trabalho, né? Para que a gente possa levar a mensagem da
da nossa diversidade local, aquilo que nos atende, aquilo que vai ser bom para nós, para que a gente também seja contemplado. É aquela questão de que tu tem que ser atendido desde aquele município que tem lá 3 mil habitantes até o município que tem 500 mil habitantes, né? E tem que ser uma política integrada que consiga contemplar todos. Então, é muito importante essa ação e avisar para a população que a questão da segurança nas escolas não foi esquecida e continua em atuação. Tá? Também eu estive visitando, enquanto comissão de educação, as escolas profissionais, e aí levo o nome da vereadora Mary, o nome do vereador André Gesser também, que são membros da comissão de educação, que nós fomos convidados a visitá-los para saber como é que se trata o dia a dia da escola profissional, como é que estão esses profissionais, como é que se comportam esses alunos, qual é a estrutura física, qual é a estrutura que eles têm, como eles sobrevivem, onde estão e como estão. E quando eu entro em cada escola profissional, primeiramente eu peço desculpa pela negligência, né, porque eu sou presidente da Comissão de Educação 2023 e 2024, e nós começamos a visitar no mês de junho, né, e o ano letivo começou ali em fevereiro. E eu expliquei que a primeira demanda é a educação infantil, a questão das vagas, a mãe quer a sua vaga, depois tem a questão dos professores que aceitam a vaga, vão para outro lugar. Então, a gente tem muita demanda nesse começo, né? E a gente acaba meio ano em cima dessas demandas, não é? E se a gente não fosse provocados por elas próprias, talvez eu não teria ido ainda. Né, visitar as escolas profissionais, saber como é a estrutura, como que funciona, como é que está a questão da valorização deles, se precisam de alguma coisa, o trabalho que desenvolvem, que a gente conhecia muito por fora. E eu tenho visto coisas maravilhosas, vereadora Mary, que a senhora conhece muito bem, a sua mão está ali. Né, eu sei disso e reconheço isso, a sua mão está ali. E as escolas profissionais, vereadores, elas fazem um trabalho fantástico. Aqui nessa casa, muito tem se falado em educação empreendedora, muito tem se falado em empreendedorismo, muito tem se falado em autonomia financeira, não é? Que é os ditos e as palavras do momento. Mas, na prática, vereador Sanderson, a gente não tem ido lá atuar com aquilo que a gente já tem em casa. Não é? Porque as escolas profissionais, que eu tenho ouvido muito delas, é que a gente não tem que visualizá-las como um clube de mães, como um espaço que elas estão lá fazendo um encontro e uma servindo de psicóloga para outra, não. Muitas mulheres, elas saem dali com profissão e sustentam famílias através daquele ofício que elas aprenderam nas escolas profissionais. São José já atua com as escolas profissionais, que antigamente era escola profissional feminina, né? Desde 1900 e Guaraná com rolha, como diz o ditado popular. Né? E a gente não fala, a gente não atua. Entendeu? Então, o que eles pediram? A valorização profissional, né? Que os profissionais da educação, das escolas profissionais, eles entraram com concurso público para nível fundamental até o 4º ano, foram incentivados a fazer o ensino superior, fizeram ensino superior de pedagogia, depois fizeram ensino superior de artes visuais, né? E não conseguiram até hoje incorporar nas suas carreiras essas graduações, muito com 2 graduações, pós-graduação, e eles ainda continuam com o salário no nível médio e precisa dessa equiparação. Né? E a gente, enquanto comissão, vereadora Mary, vereador André, a gente é sensível a isso, a gente vai levar essa mensagem ao prefeito, Secretaria da Administração, para ver o que pode ser feito. Ninguém tem prometido milagres, vereadora Mary, até porque eu não falo por todos, não falo pelo prefeito, não falo por toda a casa. Né? A gente fala da nossa vontade, do que a gente quer que aconteça. Então, é essa vontade que a gente vai levar, a gente ouviu. E também dizer que a prefeitura precisa ter um olhar mais diferenciado também na questão da estrutura das escolas. Elas têm sobrevivido com a associação de pais e alunos. Não é? O acervo, elas compram o acervo, elas mantêm o local. Não é? Hoje em dia, elas recebem o material de higiene. Antigamente, em um certo período, elas nem isso recebiam. Né? E a gente precisa estar ali atuando. Eu falei para elas que elas trabalham em diversos temas transversais. Inclusive, a questão da autonomia da mulher, que eu faço parte da Procuradoria Especial da Mulher, vereadora Gilmara agora é a presidente, vereadora Mary é membro também, não é? E é perfil do abusador não deixar a mulher estar fora do espaço dele, de casa, conquistar sua autonomia financeira. Ele diz que ele é o provedor da casa, ele que banca. Ele não quer que ela tenha um ofício para ela não largar a casa, não sair do espaço de violência. E quando ela está lá na escola profissional aprendendo isso, ela ganha o ofício, ela pode ter autonomia financeira, ela pode sair do espaço de violência. Então, são temas que são trabalhados e precisa ser valorizado. Então, a gente precisa estar em cima, a gente precisa atuar, a gente precisa chamar a atenção do poder público para as escolas profissionais também. A gente precisa ampliar as escolas profissionais, chamar a atenção do jovem para as escolas profissionais também e ampliar esse leque de cursos. Trazer a juventude para dentro.
os cursos de tecnologias, né, os cursos de estética com as mulheres, que agora é moda, toda mulher esteticista, né, manicure e pedicure, então precisa mesmo. Tá? Pela atenção, muito obrigado e boa tarde. Obrigado, vereador Toninho. Pelo tempo regimental, a vereadora Gilmara Vieira Bastos. Boa tarde, presidente, vereadores, minha colega vereadora Mary, público que nos assistem, servidores dessa casa, os visitantes. É até muito pertinente a que o vereador Toninho vem falando aqui. E quanto a essa questão das mulheres, do empreendedorismo, até não ia falar isso, mas lembrei de parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que quando eu estava na Secretaria de Cultura e Turismo, nós conversamos com a secretária Rose e pedimos para que, de alguma maneira, ela ajudasse essas mulheres que nos procuravam, né, vereadora Mary, sobre empreendedorismo, para que elas pudessem fazer alguma divulgação do seu trabalho. Nem todas era artesanato. Então, não conseguíamos atender na Secretaria de Cultura e Turismo para a Feira da Freguesia. Muitas brechós, e aí que elas tomassem, assim, fizessem algum projeto, alguma iniciativa, uma ação que pudesse, então, fazer com que as mulheres pudessem ter oportunidade de também participar, e os bairros nos procuravam para também ter a feira nos bairros, nas praças. E aí fiquei muito feliz quando vi, no início do mês, que foi lá na praça lá de Barreiros, da Matriz de Barreiros, Sagrados Corações, uma feira que deu muito certo, inclusive pediram mais horários. Então, muitas mulheres vieram agradecer. Então, acho que realmente é o caminho esse, a gente tem que incentivar e poder facilitar para que elas possam ter essa oportunidade. Mais cedo aqui o vereador presidente Madison falou sobre as respostas das indicações, e eu quero fazer justiça aqui e elogiar, mesmo que seja uma obrigação de um secretário atender a um pedido do vereador, que não é um pedido especial, não é ninguém que tenha que ter privilégio diferente, mas a gente é o canal entre a comunidade, a sociedade e o executivo. Então, quando a gente é procurado, e o secretário Nardi, vereador que inclusive estou substituindo, essa semana ele me surpreendeu, ele nos encaminhou do seu próprio WhatsApp aquelas indicações que foram atendidas, feitas pelo vereador. Então, parabéns, eu acho que esse é o respeito, sim, é o caminho, a gente está trabalhando com um único objetivo, tanto para ajudar o executivo, mas principalmente para atender a nossa sociedade josefense. Então, parabéns, vereador Nardi, pelo trabalho que tem feito e até pela resposta, o respeito a esta casa, nos dando esse retorno. Nós tivemos aqui, na última semana, a nossa reunião sobre o transtorno espectro autista. E não quero ser repetitiva, né, mas acho que é um tema muito importante. E essa casa eu quero agradecer ao presidente, aos vereadores, a todos os servidores, a Elise, a Roberta, que estavam aqui no dia, que se dedicaram, inclusive fizeram toda uma decoração, um preparo com todo o carinho para essas mães. E, mais uma vez, o vereador Tessari já tinha feito também tinha tido a iniciativa de uma reunião, e as mães reivindicaram, né, aquele grupo que são grandes lutadoras, mais atenção, até porque a gente está chegando no caos em relação ao transtorno espectro autista, não só, mas toda a rede de saúde mental, como o vereador Jair muitas vezes tem falado. Então, elas nos pediam um socorro. E é claro que essas mães elas têm os filhos diagnosticados tardio, alguns, e com a idade acima dos 6 anos. E nós fomos... quero parabenizar também a Secretaria de Saúde, que esteve aqui, Secretaria de Educação, a APAI, a Fundação Catarinense, que estiveram, né, vereadora Mary, e eles deram todo um esclarecimento, mas principalmente a Secretaria de Saúde e a Educação, que está muito à frente do novo espaço, de uma porta, né, que o Executivo está abrindo para atender, e que assustava a essas famílias, porque ele vai atender, primeiramente, até os 6 anos. Então, eles ficaram pavorosos. E, claro, foi muito esclarecido, a gente entende que a gente tem que trabalhar com o início, pelo menos, e com um diagnóstico precoce, a atenção, mas algo que eu conversei outro dia com o presidente, eu quero convidar vocês, vereadores, e pedir ao presidente essa sensibilidade, que sempre fala que a nossa casa vai ser uma casa mais inclusiva, e ele está de parabéns, porque tem sido sempre uma bandeira dessa presidência, dessa mesa diretora, para que a gente pudesse, presidente, fazer algum expediente, algo que eu confesso para o senhor que eu ainda não consegui
de repente, encaminhar aquilo que realmente possa ser feito. Mas eu peço a ajuda de vocês para que a gente possa encaminhar para as questões federais, para pedir um apoio, porque nós não vamos conseguir resolver nada. Vai ser um faz de conta, só abrir, claro que vai ajudar, mas só abrir serviços, porque a nossa dificuldade hoje é profissional pediatra. É médico formado, capacitado para atender esses novos casos. Então, como a saúde mesmo colocou aqui, nós vamos ter para cada 30 nascidos, uma criança com espectro autista. E esse problema não vai ser só para aquela criança que é espectro autista. Esse problema é para a educação, que essa escola não vai ter suporte de atender. As crianças que não têm transtorno vão ser também, querendo ou não, atrapalha no rendimento na sala de aula, porque é uma criança que está necessitando de uma atenção e os outros estão focados também na sala de aula. É professor precisando. E essa família? Essa mãe não trabalha porque ela não consegue. A criança não fica, às vezes, 1 hora na sala de aula. Ele não para. Então, como é que nós vamos conseguir dar continuidade? Inclusive, elas aceitaram que realmente nós vamos ter que preparar mais os pais, os profissionais de saúde, para que continuem dando aquele atendimento, a continuidade do tipo de tratamento, das terapias, da forma como conduzir com essas crianças na educação e na saúde delas, porque nós não vamos ter profissionais. Então, se a gente pudesse ir um pouco mais para cima, mais incisivo, não sei se no MEC, não sei se no Senado, para que haja algum tipo de incentivo, gente. Eles têm que descobrir de alguma maneira, uma forma, porque não é uma questão só de salário. Hoje, mesmo particular, um neurologista, um psiquiatra infantil, ele ainda tem fila, mesmo você querendo pagar, porque são poucos profissionais para muitos que necessitam. E essas famílias, imagina alguém que tem uma pensão, uma contribuição para cuidar do filho que fica em casa, se a consulta já é 700, 800 reais, então ela não come. A gente vai dar ao médico e não dá comida, né? Eu sei que é um problema também de cada um hoje, de um planejamento familiar, mas o caos está instalado, sim. E nós não vamos ter profissionais formados. Eles não querem mais se formar médico, pediatra, não há um atrativo, não há algo que incentive. Então, precisa vir de cima algum incentivo, algo que faça com que as universidades possam, alguma residência, alguma bolsa, algo que incentive, que faça com que esses profissionais, esses médicos, pelo menos no início da sua formação, queiram atender por um período algumas crianças, ou que seja um atrativo ser psiquiatra. Porque vocês entendem que esse profissional também ele não lida só com a criança, ele lida com a família. E muitos, hoje eu tenho colegas pediatras que eles dizem, às vezes o problema não é eu lidar com a criança, Gilmara. O problema é a família. A gente tem pessoas que eles têm educações diferentes, às vezes exige algo que não dá para exigir, então às vezes tem conflito até com o próprio profissional. Então vocês vejam assim que a gente está aqui falando, discute, faz a reunião, dá toda uma atenção, mas a gente vai colocando pano quente, porque lá na frente a gente vai ter o mesmo caos que hoje a gente vê, aquele desespero da questão da segurança. Então, isso eu digo, não é só o espectro autista. Esse neuro, esse único pediatra que a gente tem, esse profissional especializado, ele atende todas as outras questões de saúde mental. Nós temos outros, nós temos crianças deficientes, crianças tetraplégicas, criança que é vegetativa, e esses pais, eles precisam, essa família precisa de atenção. Então, presidente, eu não sei, a mesa diretora, a comissão de pessoas com deficiência, se a gente pode fazer algum encaminhamento, eu peço que a gente discuta e inclua todos os vereadores como algo que seja um pedido desta casa, uma atenção, para que se evolua nessa discussão, porque a gente tem a responsabilidade com o futuro dessas pessoas e dessas crianças, então não dá para fazer de conta. Outra preocupação bem rápida, está quase acabando meu tempo, é que a gente parabenizar que a casa já fez a campanha do Julho Verde, essa Câmara já divulgou, nós estamos no mês de julho, e é o mês da prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Quero dizer para vocês que hoje, como eu estou na unidade de saúde, que muitos saibam, mais alguns jovens apareceram. Confesso a vocês que não fui a fundo estudar, os médicos suspeitam, tem alguns casos relacionados a esse novo cigarro eletrônico e narguile, com câncer de boca, câncer de língua. Então, não quero aqui fazer algo, afirmar, porque não tenho estudos para provar aqui aos senhores, mas há já uma relação, um estudo em relação a isso. Então,
é importante essa campanha. Eles chegam com dor de garganta, uma lesão na boca, uma lesão na língua, e não há câncer pior, porque imagine, você não poder comer, a dor. Então, é um dos mais graves e mais rápidos. Então, cabe aqui a gente, sim, fazer uma campanha. A Secretaria de Saúde e os dentistas já me procuraram, eles vão fazer algo para que tenha, sim, a campanha sobre o câncer de cabeça e pescoço em julho. Obrigada. Queria falar mais. Obrigado, vereadora Gilmara. Vereador Crislan, por até 2 minutos. Boa tarde, presidente, membros da mesa diretora, demais vereadores, todos que também nos acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, aqui da galeria. Rapidamente hoje, como o tempo é curto, primeiro eu queria lembrar a vocês, vereadores, a todos que assinaram a convocação da Secretária Municipal de Educação para estar aqui, que nesta quarta-feira, então, a segunda convocação, porque a primeira foi recusada por parte da Secretária Municipal de Educação, ela estará presente aqui na quarta-feira, às 14h30, aqui no plenário, então, com transmissão ao vivo para a TV Câmara, pelas redes sociais, vereador Jair. E a convocação foi motivada, primeiro, nas respostas que a secretária deu, né, falando do protocolo, de que os vereadores necessitariam de agendamento para visitar as unidades escolares. Também outro assunto que foi colocado foi a questão da Bolsa Educação, que foi aprovada aqui por essa casa e que vamos solicitar aí uma prestação de contas, acompanhar como que está esse ano o Bolsa Educação, como que está sendo a compra de vagas da Prefeitura para as creches, como que está toda a situação. E entre outros assuntos da educação relacionados, mas o principal é esses 2 assuntos, que foi motivo da convocação, todos os vereadores convidados, e esperamos dessa vez que a secretária possa estar presente aí para participar. Só fazer um complemento à fala da vereadora Gilmara, e também agradecer ao secretário municipal de infraestrutura, nosso vereador, o vereador Nardi, que também acabei recebendo uma resposta dele de algumas indicações que foram contempladas, né? E isso é importante quando a gente tem um feedback, vereador Jair, tem um retorno, mínimo que seja, né? O básico que seja, que às vezes é um buraco na rua, né? Mas é legal quando o secretário dá uma atenção ao vereador, né, vereadora Mary? Então leve isso ao governo, que é importante o secretário responder, né? E dar esse retorno, e o Nardi fez isso muito bem. É importante para a gente poder dar o feedback para quem nos cobrou, né? Ó, deu certo e a gente está aí dando retorno de uma indicação que muitas vezes é mínima, vereador Sanderson, mas que às vezes faz a diferença lá na ponta. Então, por hoje é isso. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Obrigado, vereador Crislan. Tendo em vista ter encerrado o tempo destinado ao expediente, passamos à ordem do dia. Em discussão, única parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a emenda modificativa 001/2023, do vereador Antônio Carlos da Silveira Júnior, que modifica o artigo 5º do projeto de lei número 222/2021, que dispõe sobre a reserva de vagas a negros oferecidas nos processos seletivos e nos concursos públicos promovidos pelos órgãos da administração direta, autarquias e das fundações do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo do município de São José e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda modificativa. O presente parecer irá abordar apenas os quesitos que sejam relevantes à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ficando a análise do mérito às demais comissões responsáveis pela matéria. Conforme dispõe o artigo 37 do Regimento Interno desta Casa, a CCJ se manifestará sobre os aspectos constitucional, legal, gramatical e lógico do projeto em análise. Cabe ressaltar ainda que a análise se prende apenas à matéria da emenda, não adentrando a legalidade, constitucionalidade ou mérito do projeto emendado. De tal forma, considerando que a presente emenda visa ajustar o texto do projeto de lei número 222/2021, a fim de torná-lo congruente às disposições legais e constitucionais, bem como pelo fato de preencher os requisitos de constitucionalidade e legalidade, manifesto de maneira favorável à aprovação
da emenda modificativa. Vereadora Mary Terezinha de Melo Rang, parecer favorável. Obrigado, vereador Tessari. Em discussão, a emenda. Vereador Toninho, pelo tempo regimental. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, público que nos acompanha. Se trata do projeto que dispõe sobre a reserva de vagas a negros oferecidos nos processos seletivos dos concursos públicos promovidos pelos órgãos da administração direta, autarquia e fundações de poder executivo e pelo legislativo no município de São José. Esse é o projeto 2022 de 2021, que foi uma luta para esse projeto poder chegar aqui no plenário, né, através da presidência do vereador Matson. Ele trouxe aqui para discussão e, nesse momento de discussão aqui no plenário, né, compartilhando com vossas excelências desse projeto, que é um projeto que não visa dar privilégios à população negra, e sim uma questão de reparação histórica, toda aquela reparação que vocês já sabem, né, que a gente já conversou. Então, hoje, a gente traz aqui, no artigo 5º, a gente tem o seguinte texto, aqui, ó. Essas disposições relativas às cotas reservadas ao negro também se aplicam aos processos seletivos para empregos públicos destinados à operacionalização dos programas descentralizados da área da saúde pública, firmados através de convênios, ajustes ou similares com o governo federal e estadual, bem como os processos seletivos simplificados para a contratação de pessoal em tempo determinado para atender à necessidade temporária excepcional nesse poder público, do que trata o artigo 37 do inciso 9º da Constituição Federal. Aqui, a emenda passará a vigorar o seguinte texto. Essas disposições relativas às cotas reservadas aos negros também se aplicam aos processos simplificados para a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária excepcional ao interesse público, que trata do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal. O que a gente tem feito com essas emendas aqui? A gente tem deixado o texto mais simples para que ele possa ser aprovado, vereador André. Porque a gente tinha tentado, por uma questão de autodefesa, a gente tinha tentado amarrar o texto o máximo possível para que ele pudesse abranger ao máximo e não escapar por alguma manobra administrativa de não haver a questão das cotas. Então, a gente fez essas duas emendas, inclusive foi sugestão de Vossa Excelência também, né, para que a gente pudesse hoje aprovar essas emendas e depois trazer o texto principal aqui para o plenário para que a gente aprove e vá para que o prefeito faça a sanção, se assim desejar. Então, peço o voto de Vossas Excelências, né, como foi discutido. Os vereadores pediram para que eu retirasse o projeto de pauta, fizesse essas emendas, trouxesse novamente para votação, para que ele fosse votado as emendas e fosse aprovado sem nenhuma discussão no sentido de entraves, né, de deixar algum vereador numa situação ruim, de votar em algo que seja ilegal ou seja inconstitucional. Então, as emendas que foram pedidas por Vossas Excelências foram feitas. Então, sendo assim, peço voto favorável e conto com o apoio de todos. Boa tarde. Vereadora Mauri, pelo tempo regimental. Cumprimentar o presidente, Matson, mesa diretora, vereadoras, vereadores, público presente, também que nos assiste pela TV Câmara. Presidente, nós estamos discutindo hoje apenas a emenda modificativa, né? Não é o projeto de lei em si, entendeu, Neri? Então, até para a gente entender melhor, na verdade a gente vota favorável às emendas, né, as alterações que o vereador quer, o vereador Toninho, né? E depois, sim, o projeto de lei em si, na íntegra, né, com todas as alterações feitas, a gente vai discutir. É um assunto que, posso dizer delicado, mas é um assunto que a gente não queria nem falar sobre racismo, preconceito, a gente não queria mais falar sobre isso, né? A gente queria que isso fosse extinguido, né, de uma vez por todas, Toninho, né, da humanidade, principalmente daqui. Eu também não sei se, criando cotas, se isso vai melhorar, vai resolver essa situação. Também não tenho essa certeza dele, né? Criar cotas,
Será que isso vai amenizar a situação? Também não tenho essa certeza, falando sério para vocês. Mas tudo é válido na sociedade para tentar ter a igualdade, né, entre as pessoas, né? Tudo é válido. O projeto em si, Toninho, eu vou deixar para discutir no momento correto, quando ele estiver totalmente na íntegra, né, com suas modificações, suas supressões, porque é emenda modificativa e supressiva, ainda vai ter mais uma supressiva agora, acho. Né? Então, vou deixar entrar em detalhes, mas quando ele estiver totalmente formalizado. Né? Até porque eu não peguei a formação dele, que era o outro vereador, né, o vereador Romeu, e eu espero estar aqui para discutir ele na íntegra também. Né? Acho que é interessante. Mas tudo que busca a igualdade do ser humano é válido, né? É válido. Acho que nisso o senhor está de parabéns de buscar esse direito, né, para a categoria, não categoria mais para a classe, mas para a raça, mas para o povo. Acho que merece isso, merece, tá? Parabéns. Obrigado, vereador Amauri, vereador Sanderson e posterior, vereador Neri. Vereador Antônio Carlos, conhecido carinhosamente como Toninho da Educação, colega, amigo, cresceu lá em Areias, especial no Real Parque, do tempo ainda que não tinha Avenida das Torres, né, Toninho? E importante como é a questão da escolha dos colegas vereadores do ponto de vista quando há uma eleição, né? De certa forma, cada um tem aqui a sua missão, sua vocação, defende mais uma área, defende mais a outra, porque domina um assunto, porque, né? E o Vossa Excelência está sempre na luta, e uma luta legítima, né? Eu quero parabenizar o presidente, porque 3 de julho, né, uma data nacional contra o racismo, uma data emblemática, uma data que a gente não pode fechar os olhos, e o presidente com certeza já pensou nisso, organizado que é, planejado, dá celeridade nas pautas e colocou um projeto desse, as emendas, na data de hoje. Então, quero aqui, na minha fala, que votarei favorável, parabenizar a Vossa Excelência, presidente. E dizer ao vereador Toninho que eu entendi perfeitamente, naquela oportunidade o senhor apresentou o projeto dizia, ele fazia um desdobro, né, do lá no edital, e aí poderia gerar uma confusão e a ponta que ia ter êxito para a lei valer poderia estar sendo questionado. Então, o senhor foi e deu oportunidade, apresenta as 2 emendas hoje, para quem está nos ouvindo, assistindo. Né? A questão do 20% acontece já no governo federal, não é que é lei federal, acontece na esfera federal para os servidores da União. Né? Uma lei que, se acontece no ambiente federal, não tem que discutir da sua legalidade, uma vez que já foi debatido no Senado, enfim, foi debatido na Câmara Federal, né? Eu penso que temos que avançar muito, né? Temos que avançar muito e muito e muito. Dizer que estamos discutindo isso aqui, eu entendo o vereador Neri também, quando a gente estava conversando ali, não era para nós estar discutindo isso aqui, porque nós somos todos iguais, nós temos que estar, mas infelizmente está aí todos os dias, inúmeras são as matérias, isso ao vivo e a cores, né? O cidadão não tem a maior cara de pau de chegar ali no campo de futebol e fazer um ato daquele contra uma pessoa, um ser humano que está lá jogando futebol, defendendo sua profissão, etc., e outros atos, né? Então, realmente é legítimo toda a luta, todo fortalecimento para que a gente possa, de uma vez por todas, né, deixar essas mensagens. Nós estamos de passagem, e essas passagens têm que ser bem proveitosas. Então, eu quero aqui parabenizar o vereador Toninho. Ninguém está voltando ainda na matéria, no projeto, que será mais à frente, que é, de fato, ter o 20% da cota para os futuros concurseiros, né? Vamos dizer assim, que o município abre um concurso, então terá o 20% da cota. E essa discussão, ela hoje nasce, eu diria que o projeto foi arredondado. A plenária, vereador Toninho, não é uma posição do Sanderson, do vereador Jair, enfim, aqui é a discussão. Os projetos nascem com os vereadores, com uma ideia talvez de um eleitor, e o vereador apresenta o projeto, né, vereador Jair? Os ajustes do projeto, o pedido para que faça isso, para que dê uma olhada naquilo, é uma construção para aprimorar, né?
E aqui é esse o debate mesmo. A gente traz aqui as ideias, começa a vir os pontos de interrogação, vem as vírgulas, vem os entendimentos, para afinar o máximo, chegar lá na ponta, nós temos uma lei 100% aplicável. E eu só quero parabenizar a Vossa Excelência, tenho meu voto favorável nas duas emendas, ainda que teremos outra votação, e dizer que a minha torcida é que a gente possa aí tirar por vez a questão do racismo, que não exista isso mais, né? Que isso possa ser dissipado, enfim, que possa ser, infelizmente, está na ignorância de várias pessoas ainda digo no plural, todos os dias, e que isso tem que terminar de uma vez por todas. Se não, se resolva por lei, né? E cobrando alto, né, vereador Toninho? Penalizando aqueles. Então, parabéns à sua emenda, que não é o mérito ainda, mas vamos tão logo ter o projeto na frente. E como bem disse, aquele dia eu observei para alterar, e hoje estou aqui parabenizando Vossa Excelência, que tem meu voto favorável. Porque ouviu toda a plenária e teve a capacidade de discernimento de tirar o projeto, né, e fazer os ajustes necessários. Obrigado, vereador Sanderson. Vereador Neri Amaral. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje a plateia é um pouco reduzida, mas a plateia que nos assiste aí, meus cumprimentos. E aqui, onde a gente está, onde eu estou, onde os outros vereadores estão, é exatamente a casa de debates. Ideias nunca podem ser iguais. A partir da hora que houver unanimidade, toda unanimidade é burra. É importante que haja o discurso, que haja a discussão, mas sempre num bom tom, porque aqui a gente não está para complicar, mas eu acho que aqui, nós como representantes do povo, estamos aqui para ajudar. Eu sempre falei e falo, já falei com o vereador Toninho, permita-me que me chame assim, Toninho, e falo para os outros vereadores, o que eu falo não é segredo. Eu não aceito e não concordo com discriminação. A discriminação ela é muito triste. Porque a discriminação, tu estás colocando um lá embaixo e o outro lá em cima. Está discriminando uma pessoa que é menos favorável, mais favorável. Então eu não concordo com discriminação. Eu sou da opinião que todo cidadão, todo ser humano é exatamente igual e todos devem ter as mesmas chances, os mesmos direitos, porque não existe ninguém diferente do outro. Vocês querem ver, eu estava estava ali numa casa de repouso dessa semana, vi um monte de criança olhando para um monte de velhinho e tratando assim de coitadinho. Velhinho não é coitadinho. Velhinho foi uma criança ontem, e se tem a criança porque tem um velhinho. Então hoje a gente está tendo essa discussão porque teve um passado nessa discussão. E eu sou descendente de negro também. A minha bisavó, a avó Escolasta, era negra. E teve, infelizmente, teve participação na escravidão. E se os senhores não sabem que estão aqui no município, já devem saber, que eu já falei várias vezes na tribuna, no nosso município de São José, nós tínhamos um quilombo. Esse quilombo era na serraria. É tanto que vocês veem hoje, tem, para o pessoal mais antigo, tem o quilombeiro e o canto da serraria. O quilombeiro é do Rio Três Henrique até na Escola do Mar. Ali que nasceu ali é quilombeiro. Porque próximo à Escola do Mar tinha o quilombo. O vereador Toninho já lhe convidei um dia para ir lá para lhe mostrar onde é que é. Então, senhoras e senhores, eu fico preocupado com esse projeto. Primeiro porque é um projeto já de âmbito nacional, ele já é aprovado nos órgãos federais, mas eu fico preocupado com o seguinte. Nós não podemos ajudar um e prejudicar o outro. Não adianta nós querer consertar uma situação e desacertando outra. Eu quero dizer o seguinte, a minha preocupação é que tu dá 20% já está separado para negro. Legal. Porque qual é a diferença que tem de mim para o negro? Eu e o Toninho. Se nós dois cortar o dedo, o sangue nosso é vermelho, Toninho. Não tem diferença nenhuma. Então a nossa capacidade intelectual também é igual. A minha preocupação é o seguinte, senhores. Vamos dar um exemplo, que eu falei há pouco desse exemplo. Nós temos 10 vagas aqui no município de São José. Aí tem um concurso público dessas 10 vagas. Esses concursos públicos podem participar os filhos, netos, sobrinhos, primos, irmãos dos senhores. 20% já está garantido para negro.
uma vaga, que é 10%, para deficiente físico. Certo? Eu vejo que nessa situação, nós vamos ter no mínimo 4 vagas aí já reservadas. E os outros vão disputar com 6 vagas. Porque se o negro tem 20%, mas se ele passar, terá em primeiro lugar ou em segundo lugar, e em outros lugares que não atinge a vaga, ele também tem a classificação dele garantida e o emprego garantido. Então, isso são coisas que a gente tem que avaliar. Porque daqui a pouco nós estamos voltando num projeto para acertar uma situação, mas estamos voltando contra a minha família, contra a família sua, vereador Alexandre, família do vereador Mauro e por aí afora. Então, eu acho que realmente hoje é só as emendas. Quero dizer para o vereador Toninho que hoje não é o projeto. O projeto é um projeto que tem que discutir com mais profundidade. Eu até vou pegar uma cópia do projeto, a nossa líder do governo já me deu uma cópia do projeto, que eu vou analisar. Eu tenho muita preocupação. Muita preocupação. E aqui nós não estamos votando para agradar nenhum vereador. Não estamos para agradar o vereador Toninho, não é nada. O vereador Toninho está fazendo uma proposta. E nós, como vereadores, vamos analisar quem é favorável e quem é contra. Isso se chama-se democracia. E eu cedo a palavra para o vereador Amaury, por favor. Vereador Neri, o senhor comentou sobre quilombolas que tinham em Barreiros, isso que existia, né? Mas eu quero dizer para o senhor, é bom lembrar também, que a colonização de São José foi feita por portugueses, mas quem construiu foram os negros. Porque a colonização chegou aqui na Praça São José, mas era na Praia Comprida, onde chegava o navio dos escravos, Toninho. Era ali na Praia Comprida. E eles que trabalharam na mão de obra para construir São José. É bom lembrar disso. São José foi construída por negros, colonizado por portugueses, mas construída a mão de obra negra, né? Então é bom a gente relembrar também algumas coisas também sobre a nossa cidade também de São José. Parabéns para o vereador. Vereador Maurício, aí a gente, quem conhece a história de São José, eu tenho uma dúvida só se o primeiro navio parou na serraria ou aqui. No canto da serraria. E eu vou lhe trazer documentos que provam isso aí. Então, senhores vereadores, isso aí que a gente isso acho que o que a gente está discutindo aqui é uma coisa atual, uma coisa do momento. O passado é muito triste de relembrar. Que foi, quando a gente vê essas histórias de escravidão, dói no coração. Que realmente é uma coisa desumana. Só que eu vejo o seguinte, hoje não tem diferença preto e branco. Quero dizer uma coisa para os senhores vereadores, eu hoje, graças a Deus e a boa amizade que eu formei, eu tenho 51 afilhados, dos quais 22 são negros. E desses 22 eu tenho médico, engenheiro, tenho pessoa que trabalha no órgão público, de todos os níveis. Isso é por quê? Porque existe a liberdade, a democracia, a igualdade de condição. Então eu tenho muita preocupação com a discriminação, e preocupação de a gente estar ajudando uma parte e prejudicando a outra. Eu acho que as duas têm que ser totalmente iguais. Nós não podemos ter diferença para nenhuma. Então, vereador Antônio, quero dizer para o senhor que a gente está fazendo essa discussão, o projeto que o senhor traz para a Câmara é totalmente pertinente e os senhores vereadores, cada um faz voto com a sua consciência. Eu vou deixar para votar no dia da votação do projeto, que eu acho que é totalmente pertinente. Hoje, nas duas emendas, eu vou me abster do voto das emendas. Não vou me esconder, estou falando aqui na tribuna, vou analisar melhor o projeto, para nós votar no dia do projeto, certo? Que eu sempre disse, no projeto eu nunca me abstive de voto, nunca vou me abster. Mas emendas é outra situação, porque nós não estamos votando o projeto, estamos votando só as emendas. Então, realmente, é um projeto que a gente tem que analisar bem, ver os prós e os contras, e cada um votar com a sua consciência, certo? Muito obrigado pela atenção, e essa aí é a minha opinião. Continua em discussão. Não havendo mais quem... Pois não, vereador Antônio Carlos. Sim, senhor.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, mais uma vez. Vim para encaminhar o voto. Quero pedir o voto de Vossas Excelências favoráveis. Quero fazer um apontamento aqui sobre a fala do vereador Neri, que hoje o presidente ele falava sobre equidade, que onde todas as pessoas elas vão estar no estado de equilíbrio. E é isso que essa lei ela propõe, né, para que tenha esse equilíbrio, que hoje não tem. Hoje não tem esse equilíbrio. O senhor pode ver que nesse plenário Eugênio Manuel Cunha, não tem esse equilíbrio e essa equidade. Tem um vereador negro e tem 2 mulheres. O nosso cognitivo ele é exatamente igual. A nossa história socioeconômica, a nossa história cultural, a nossa colonização ela foi diferente. Então, eu vou precisar contar aqui a questão das cotas, o porquê das cotas de ser uma reparação social. Lá atrás da abolição da escravatura, quando a princesa Isabel foi muito legal e assinou a Lei Áurea e liberou os negros, o portão das fazendas eles foram abertos. E aí não tinha Minha Casa Minha Vida, não tinha nenhum encaminhamento de recurso e renda e nem de terra, e nem de propriedades destinadas a esses negros que saíram da fazenda. Por quê? Eles não queriam que saísse da fazenda. Eles foram obrigados a liberar os seus bens, porque o negro era um bem das famílias portuguesas, alemãs e italianas. Era como se o senhor hoje tivesse que liberar o seu carro para ir para alguém. O meu carro agora ele vai ficar aqui na rua e ele não é de ninguém. Só que o seu carro ele precisa de alguém para conduzir. Os negros eles se alimentavam do que era produzido nas fazendas. O trabalho deles era ali. A renda não era. Eles trabalhavam por comida. E aí eles tiveram que ir para a rua. O que aconteceu? O processo de favelização. Ir para morro. Criar casebres. Depois eu continuo. Está encerrada a discussão. Em votação. Todos votaram? Está encerrada a votação. 15 votos favoráveis e 2 abstenções. Em discussão única, parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a redação, a emenda supressiva 002/2003 do vereador Antônio Carlos da Silveira Júnior, que suprime o artigo 2º do projeto-lei 222 de 2021, que dispõe sobre a reserva de vagas a negros oferecidas nos processos seletivos e nos concursos públicos promovidos pelos órgãos da administração direta, autarquias e das fundações do Poder Executivo e pelo Poder Legislativo no município de São José e da outras providências. Vereador Adair Tessari. Conforme dispõe o artigo 37 do Regimento Interno desta Casa, a CCJ se manifestará sobre o aspecto constitucional, legal, gramatical e lógico do projeto em análise. Cabe ressaltar ainda que a análise se prende apenas à matéria da emenda, não adentrando na legalidade, constitucionalidade ou mérito do projeto. Ademais, em análise do texto da emenda, observa-se que não há vício de constitucionalidade decorrente da propositura, competência, nem mesmo dos critérios materiais e formais. Portanto, não existe óbices de natureza formal ou material no plano constitucional, nem se faz necessário reparo de técnica legislativa do texto da emenda em apreço. De tal forma, considerando que a presente emenda visa ajustar o texto do projeto de lei 222/2021, a fim de torná-lo congruente às disposições legais e constitucionais, bem como pelo fato de preencher os requisitos de constitucionalidade e legalidade, manifesto-me de maneira favorável. Vereadora Mary Terezinha de Melo Rang. Obrigado, vereador Tessari. Em discussão, vereador Alexandre Cidade e depois o vereador Antônio Carlos. Eu vou ser bem breve de falar, e os demais vereadores, e tem muito fundamento o que o senhor Neri falou. O Toninho também veio com uma argumentação muito bem fundamentada, em dados históricos também. Eu não sou a favor de cotas ou
a favor de cotas dividindo, né, por questões raciais, questões de identificação de gênero, enfim, eu acho que de repente as cotas com relação às questões socioeconômicas são muito mais abrangentes, né? Nós sabemos que o Brasil é um país com aproximadamente 70% pessoas negras e pardas. O Toninho me corrija se isso for errado, os dados. 56%, aproximadamente 60% de pessoas negras e pardas, né? Eu acredito que para a gente poder ser o mais justo com relação a tudo isso, nós temos que colocar isso em cima de pessoas que estudaram durante toda a sua vida, e isso a gente já conversou nos bastidores, vereador, em escolas públicas, porque aí, de fato, nós vamos estar colocando todos no mesmo nicho, né? Hoje a gente tem pessoas claras que moram em periferias, pessoas de olhos azuis que moram em periferias, óbvio, por uma questão de raça, de miscigenação e, como nós acabamos de falar, de porcentagem populacional, nós temos sim a maioria negra, né? E também o que mais me motivou a falar foi justamente o que você argumentou agora no final ali, Toninho, né? Que você exemplificou, que nós temos aqui somente duas mulheres hoje aqui dentro da Câmara e somente um vereador negro. E, em cima do que o senhor falou também, vocês não perdem nada em termos de desenvolvimento cognitivo, de inteligências, de capacidade, de criatividade, de nada, né? E quem está falando isso aí não é o Cidade, bonitinho aqui, de cabelinho penteadinho para o lado, não. O meu avô, Negudinho, aposentado lá, falecido há muitos anos da Marinha, era um senhor de pele. A minha avó Maria era uma senhora também, era uma negra também. O meu pai, como ele mesmo dizia, era meio barro, meio tijolo, né? Era pardo. Então, tipo assim, então a questão não é alguém branco defendendo uma situação de cotas abrangente que vá englobar as pessoas prejudicadas socioeconômica, né? As pessoas com um poder financeiro e que estudaram durante toda a sua vida em escolas públicas, entendendo que geralmente quem estuda em escola pública, né, não tem a mesma condição, a mesma qualidade de ensino, e que muitos jovens no ensino médio, eles trabalham durante o dia, né, vereadora Mary? Então eles não têm o potencial de tempo para poder revisar matéria, para estudar para concursos, para estudar para vestibulares. Então, em cima disso, eu acredito que essa cota seria mais abrangente. E em cima do que o nosso vereador falou. Se nós temos uma democracia onde a gente pode escolher e votar em quem a gente quiser, então a gente pressupõe que as mulheres podem e devem votar nas mulheres, se elas escolherem as mulheres. Se eles têm a opção, se o negro tem a opção de votar em alguém que ele se identifica negro, ele pode fazer. Então, muito mais do que a gente discutir, né, a questão de cotas, é a gente discutir a questão do ensino com igualdade para todos, né, para todas as escolas municipais, estaduais, né, dando uma condição de igualdade com relação à educação, à formação, uma condição de capacitação e de inserção dos jovens no mercado de trabalho, né, previamente através da sua capacitação, em seguida com uma boa preparação para um currículo, para uma entrevista, né. Eu acho que isso é muito mais positivo, menos discriminatório, porque senão vai acontecer isso que o nosso vereador lembrou aqui, né? Eu vou ter lá o Xandinho, menino de misturado, o pai moreno, a mãe clara, que também estudou na escola pública, que fez o ensino médio na escola pública, que fez a prova e por uma questão de cota, de repente, nesse momento, ele não vai ser a pessoa que vai adentrar. Eu vou votar positivo na emenda. Eu acredito que eu também preciso estudar um pouco mais o projeto, analisar todo, para poder falar com um pouco mais de fundamento, tá, Toninho? Mas, brevemente, em cima do que os vereadores discutiram, em cima do que você discursou aqui também, eu acredito que a gente possa fazer um projeto onde vá beneficiar as pessoas de socioeconômicas prejudicadas, e não somente a raça. Porque a gente tem, e tu sabe, lá no Pedregal, tu tem o teu vizinho também, Lourinho, que vem lá de Lages, que estava passando por dificuldade lá, veio trabalhar aqui. Tem o outro de cabelo liso, né? Mas que também está ali na periferia. A mãe também trabalha de faxineira. Enfim, a gente tem diversas situações econômicas que vão além da nossa condição de raça. E, lembrando, não é o Cidade aqui, o senhor Adair, de cabelo liso, penteado para o lado, né? É o neto do Negudinho,
da dona Maria, que está aqui falando em termos de igualdade. Por favor, senhor Neri. Obrigado, vereador, pela parte. O senhor fez umas colocações muito pertinentes. Primeiro, a de alunos em colégios públicos. Sabe que, realmente, eu sinto que isso aí também a gente teríamos que ver, porque não é a mesma coisa, a gente sabe. Só que os colégios públicos nossos são muito bons, mas a gente teria que ver, porque mais o nosso aluno de colégio público às vezes não tem condição de pagar um cursinho. Não é pelo colégio, os colégios nossos são excelentes. Não tem custo de pagar um cursinho, coisa parecida. Outra coisa, existem 2 vereadoras mulheres e um negro, mas é proporcional ao número de candidatos. O número de candidatos mulheres é muito reduzido. Na hora para achar uma candidata, uma mulher para querer ser candidata, é uma mão de obra que já dirigiu o partido, sabe disso. Na eleição passada, nós passamos o maior trabalho para conseguir mulher. E eu acho que as mulheres teriam que, sim, ter coragem de participar mais. Participar muito mais do processo. E o negro também, são poucos candidatos. Tem poucos candidatos. Deveria ter mais candidatos negros. Aí teríamos mais vereadores. Porque aqui a gente já teve vários vereadores negros. Vereador Caneta, vereador Adriano de Brito, fizeram um belo trabalho aqui, entre outros, e hoje o vereador Antônio. Então, realmente, a quantidade diminuta aqui de mulheres e de negros é em função da quantidade de candidatos. E quanto ao colégio público, eu estou plenamente de acordo com Vossa Excelência. Muito obrigado. Não, agradeço, senhor Neri. Foi exatamente isso, né? A gente não quer desmerecer o ensino público, mas exemplifiquei ali o aluno do ensino médio, que provavelmente durante o dia ele precisa trabalhar para poder, né, se sustentar ou completar a renda da família. Então é óbvio, né, vereador Sanders, que ele não vai ter à disposição de revisar e estudar e se preparar melhor para isso que a gente está falando, né? Então, acho que é uma coisa mais abrangente. E a questão da proporcionalidade, o senhor lembrou bem, né? Eu acho que as mulheres, já elogiei diversas vezes as mulheres aqui com relação à sua inteligência, à sua organização, a criatividade, a capacidade de liderança, né? Capacidade de superação. A mulher se supera o homem em todos os termos. E a mesma coisa nós negros, porque eu também sou afrodescendente também, né? A criatividade, a alegria, a espontaneidade, né? A capacidade de liderança também. Então, eu acho que, se tratando mais, exemplificando em cima do processo eleitoral, também é uma questão de como você apresenta. A gente não pode garantir agora que na próxima eleição nós temos obrigatoriamente que ter um exemplo, né? Um vereador negro aqui. É uma corrida eleitoral onde todos têm, é uma democracia, todos podem se capacitar. Assim como a gente pode ter também aqui, eu não tenho nada contra, a gente pode ter também aqui um travesti, se ele se candidatar, se ele tiver um segmento, se ele tiver adeptos à sua bandeira, eu acho que é uma democracia, eu acho que todos podem, desde que atinjam o número de votos esperado, né? Então, se a gente não tem mais mulheres hoje aqui, o senhor lembrou bem, é porque não são tantas mulheres que se sentem motivadas a buscar a política. Se a gente não tem tantos negros aqui, é porque, de repente, não são tantos negros que se sentem incluídos, né? Não tem tanta disposição de guerrear como você tem, Toninho. Então, era só a minha contribuição com relação ao que eu acho de cotas. Vou votar favorável, sim. Quero que essa discussão seja ampliada, quero entender, aprender um pouco mais sobre o tema, sobre o teu projeto, mas gostaria de ressaltar o quanto a gente acaba restringindo, falando que somente os negros vão ter direito a essa cota, neste caso, né? Negros e, como vocês falaram aqui também, os deficientes. Eu acho que a pessoa que vem da condição financeira prejudicada durante toda a vida, eu acho que ela deve ter, sim, uma condição, porque não teve o acesso à educação como deveria, ou teve uma boa educação pública, porém não tinha o tempo extra como uma pessoa que estuda em escola particular, que provavelmente o pai tem uma condição financeira mais estabelecida, pode proporcionar para que ele tenha horas de estudo a mais do que esses alunos. Essa é a minha contribuição. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, vereador Alexandre Cidade. Vereador Antônio Carlos, pelo tempo regimental. Boa tarde, presidente. Agora, para discutir a emenda supressiva, né, que a gente
ficou aqui o texto original do artigo 2º, que é: a nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e proporcionalidade que consideram a relação entre os números de vagas total e número de vagas reservadas a candidatos negros, os quais serão chamados da seguinte forma: para cada 4 candidatos chamados à lista geral de ampla concorrência, chamar-se-á um aprovado na vaga reservada para candidatos negros, repetindo essa ordem para os próximos 10 candidatos chamados assim sucessivamente. Nós discutimos amplamente, na oportunidade da votação do projeto aqui, essa questão, né, e houve a divergência e a construção, né, que leva a gente a melhorar o projeto, para que o projeto seja aprovado, para que ele possa ser aprovado aqui com tranquilidade, e depois ir para a sanção do prefeito, até para não colocar o prefeito também em maus lençóis lá, e a gente propor uma lei, divulgar ela para a sociedade e a gente não poder aplicar a lei, né? Então, esse é o motivo da gente fazer essa emenda suprimindo, ou seja, retirando esse artigo 2º da Lei Ordinária 222 de 2021. E aí, nesse adendo, eu quero falar para Vossas Excelências o seguinte: em São José, assim como na federação, tem a lei que reserva 10% de vagas para deficientes físicos. Por que essa lei foi aprovada na Câmara Municipal de São José e ela nunca foi questionada? Certo? Deficiente físico, ele pode ser branco, ele pode ser preto, ele pode ser pardo, ele pode ser índio. Nunca foi discutido, nunca foi questionado. Fez a lei federal, fizeram a lei no município, foi aprovado. 10% deficiente. Foi feita a lei federal do 20% para o negro, foi um parto para eu conseguir trazer essa lei para cá, e agora essa discussão. E assim, ó, as pessoas falam como se estivesse num país que não tem discriminação. É incrível, incrível você falar aqui como se você estivesse num país que não tem discriminação, que o preto e o branco eles são tratados iguais. Se vai um preto, se vai um branco com a mesma formação pedir um emprego, você dá um emprego para o branco. Você não dá um emprego para o preto. E isso não é o Toninho que está falando, isso são dados. São dados e basta pegar os notebooks que estão aí na frente, que não estão para vocês olhar o WhatsApp, e pesquisar. É só olhar os números. Basta olhar os números. A gente não vive num país livre de racismo. Tá? Vamos levar para o futebol. A grande maioria que é homem assiste futebol. O racismo que tem no futebol, que mostra que o fato dele ser rico, o fato dele ter vencido na vida de ser um atleta de ponta e representar os times dos brancos, não o faz um ser humano comum. Faz dele um preto, um macaco. É isso que faz. E a pessoa que está lá na ponta sofrendo esse racismo, ele vê de nada adiantou eu vencer na minha vida, eu ser um craque no esporte, porque eu sou tratado igual uma pessoa menor do que uma pessoa branca. Entendeu? Então é isso que é viver num país que tem racismo. Isso que é viver. E Santa Catarina é muito pior. E vocês sabem que nós estamos falando da Alemanha brasileira. Entendeu? E os discursos que naturalizam a questão da discriminação é o que sustenta essa narrativa. Chega, gente, vamos parar com a palhaçada. Existe racismo, sim. Existe discriminação, sim. Não vamos bancar a mosca morta. Tá, gente? É sacanagem, porra. É sacanagem. Perdão a palavra, presidente. É sacanagem. A gente sabe que tem um 10% de deficiente. Foi feita uma lei federal, foi aprovado. Ninguém discutiu até hoje. Essa Câmara, não essa legislatura, negligenciou os 20% do negro, que é uma lei federal. Fez o do deficiente e negligenciou. Quando eu entrei aqui, eu pesquisei numa pesquisa rasa, eu achei. E estou até hoje. Escutei Vossas Excelências, retirei o projeto. Trouxe para cá para a gente construir junto. E vem essas narrativas. Era para a gente estar aqui discutindo a emenda. Para a gente estar aqui discutindo a emenda. O artigo que eu suprimi e o artigo que eu alterei. Não era para estar discutindo o mérito. Não era para estar criando, contando a história da carochinha. Chega a ser caricato. Chega a ser caricato no Dia Nacional de Combate à Discriminação a gente ouvir esses discursos como se a gente estivesse num país sem discriminação. Pela atenção, muito obrigado. Obrigado, vereador Toninho. Vereador Jair Costa. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Mary, vereadora Gilmara, vereadores, público que nos assiste na TV Câmara 10.2 e aqui no plenário.
Vereador, eu lhe parabenizo pelo projeto, voto sempre a favor, mas se eu tivesse uma empresa, e meus irmãos que têm empresas, quando chega qualquer pessoa para pedir emprego na empresa deles, eles não avaliam se é preto ou branco, eles avaliam o currículo. O currículo que é importante. Preto e branco são todos iguais. Você sabe quanto eu defendo a classe negra. Nós, hoje no jazigo da minha mãe, tem 2 pretas que foram filhos de escravo, você sabe disso. Estão lá. Nós que fizemos casa, levamos ela para junto de nós, para proteger sempre elas, cuidar delas. Teve Marcolina Vieira, morreu com 102 anos. Nós sempre cuidamos e, para mim, são todos iguais. Um dos melhores amigos meu é preto. Eu sempre defendi esses projetos, essa igualdade, mas não generaliza, por favor. Eu vi que teve discussões aqui meia pesada. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Que essa casa aqui, não só aqui, como está todo mundo acompanhando a gente nas redes sociais, na TV Câmara. Então, só quero dizer para o senhor para tomar cuidado em falar essas coisas aqui, porque tem bastante gente aqui que é a favor do seu projeto e os outros estão só esperando a hora certa de votar também. Porque isso aí trata-se de emenda, de outras coisas que estão associando no projeto para beneficiar a raça negra, né? Que vai ser sempre igual para mim. E eu acho que para a maioria dos brancos. Entende? Então, só dizer isso para o senhor que votarei favorável, com certeza. Vereador Neri Amaral. Alô, senhores, senhor vereador, senhor presidente, senhores vereadores, eu nem ia falar nada com essa emenda, porque acho que nós já falamos o que tinha que falar. Quero lhe dizer, vereador Toninho, que eu lhe respeito com o maior carinho, tenho um carinho grande pelo senhor, mas aqui ninguém vem contar a história da carochinha. Eu estou falando num tom ameno para chegar a um acordo. Não estou querendo aqui contar a história para ninguém. Quero lhe dizer também que eu vivo nesse meio empresarial de São José que o senhor não imagina. Eu não conheço uma empresa que tenha discriminação. E não é pouco, estou dizendo para o senhor. Na minha empresa sempre trabalhou negros e brancos, alemão. E eu conheço muitas empresas que não é pouco, empresas negros gerentes, negros diretores, sem problema nenhum. Mas vamos generalizar. Eu acho que o senhor tem que participar, traz o projeto para cá, que é totalmente pertinente de discussão. Agora, não é porque o senhor acha que está correto que nós todos vamos achar. Nós vamos achar esse conteúdo do projeto, nos motivar a isso e nos convencer. Certo? Então, não tem história de carochinha. E eu acho que no São José, na nossa região aqui, mesmo é difícil, é pouco racismo que tem. Tem alguma coisa? Claro que tem. As pessoas mais antigas, as pessoas ignorantes. Para mim, nunca teve. Já lhe falei várias vezes para o senhor e falo para todo mundo. Então, acho que a gente tem que manter o bom tom, porque aqui ninguém é filho para ajustar, ninguém está aqui para discutir, para brigar, nós estamos para conversar e para chegar a um acordo e chegar a um bom tom. Eu falei para Vossa Excelência que eu não ia votar nas emendas. Eu não falei que eu sou contra o projeto para o senhor. Eu, sempre fui contra cotas, porque eu acho que todo mundo é igual e acho que a cota é discriminação. É discriminação. Então, nós temos que partir para esse lado. Se o projeto for bom, vamos votar. Agora temos que pensar, tipo assim, quem sabe, não dividir essa cota entre o negro e o que estuda em colégio público. Coisa parecida. Só estou dando um exemplo. E por aí afora. Agora, só que não pode generar coisa. Porque, pô, a gente que vive no meio normal, eu sou descendente também de negro. E eu nunca tive problema com negro. Eu tive um funcionário meu de confiança que eu assinava talão de cheque branco para ele, era um negro. O nome dele era Jair de Souza. Infelizmente faleceu. O Juanito conheceu bem. Qual o problema? Eu fui criado de um lado, o Zé Pretinho de um lado
E a minha casa, nós todos somos compadres, um batizou o filho, outro batizou... Eu não vejo, acho que essa coisa assim da gente vir aqui com esse discurso também que não está mais fechando com o atual momento, de querer, às vezes, que não, porque isso não é assim. Racismo sempre teve e vai ter. Agora, nós temos que ver e chegar a uma coisa para acabar com esse maldito racismo. Eu vou fazer uma pergunta para Vossas Excelências e depois eu reclamo. Eu acho que é ridículo lá o Vini Júnior, que Vossa Excelência quis se reportar aqui, e todo mundo chamar é horrível aquilo ali. Mas eu faço um questionamento. Ele é o ídolo do time. E o Real Madrid, mais de 50% do plantel é negro. E ele só pega no pé do Vinícius Júnior. Não é? Uma coisa dirigida ao rapaz, por que isso, né? Mas é só ele que é. Então a coisa também a gente tem que conversar, tem que ver os prós e os contras. Eu quero dizer para Vossa Excelência que continuo com a mesma minha opinião. Eu vou também me abster dessa votação da sua emenda. Eu não falei para Vossa Excelência aqui na tribuna qual é a minha posição sobre o projeto, mas eu tenho a certeza que eu vou falar. Não tem problema nenhum em falar. Agora, vamos mudar esse discurso essa agressão de não sei o quê. Vamos mais calmo. Os empresários aqui têm alguma discriminação? Se tiver, eu denuncio, se eu ver. Porque não há, tem pessoas capacitadas, inteligentes. Hoje eu tenho lá, contratei uma menina lá que trabalha comigo, foi ver como estagiária. A menina veio de Porto Alegre para cá, uma pessoa de cor negra. Pai, me surpreendeu. Então não tem esse negócio de preto e branco. Para mim é tudo igual e é igual e vai ser sempre igual. Certo? E a minha posição continua a mesma. Na emenda eu voto também, vou me abster da votação. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, vereador André Gesser. Boa tarde, presidente, demais vereadores, vereadoras. Ô, presidente, eu queria te pedir para que tu pudesse intervir mais quando a gente fizer a discussão de emenda, que as pessoas não estiverem discutindo a emenda. Eu entendo perfeitamente o vereador Toninho, porque, de fato, né, o único que pode se sentir aqui, às vezes, milindrado na sua fala é ele, entendo perfeitamente, mas a gente está discutindo uma emenda que ou é a favor de suprimir ou é a favor de deixar a emenda no projeto. Coisa que o vereador, inclusive, fez, porque essa plenária pediu na discussão do projeto. Né? Se apelou ao vereador Toninho para que ele fizesse umas emendas para deixar o projeto mais convergente com aquilo que a maioria pensa aqui dentro. E a gente está discutindo a emenda. Então, eu lhe peço isso, presidente, seja quem for, eu ou qualquer vereador, eu acho que a gente tem que estar todo momento lendo o regimento, eu estou sempre lendo o regimento, porque às vezes a gente esquece, mas a gente está falando da emenda, depois nós vamos discutir o projeto de lei, que daí sim a gente vai falar sobre as cotas, mas agora é a emenda. Então, eu subi mais para fazer esse apelo, presidente, sou favorável, vereador Toninho, à emenda, conforme a gente convencionou aqui naquela sessão, e sou favorável ao projeto, quando vier o projeto, com certeza absoluta, daí nós vamos fazer essa discussão sobre a questão do racismo estrutural que existe no nosso país. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador André, por se tratar de uma data simbólica. A gente abriu a exceção das pessoas debater um pouco mais o tema, levar a sociedade josefense, que essa é uma casa de debate, e levar também esclarecimentos à população. Houve vários depoimentos interessantes, mas a fala do André, conforme o regimento, sim, farei. Então, os senhores 19 estão de acordo, né? Então, vamos voltar. Expediente, ordem, explicações pessoais e tema. Eu vou sangrar a voz aqui no momento que eu entender que o vereador não estiver falando e os vereadores vão ter que acatar, então, a decisão. Tenho procurado ser diplomático e deixar os vereadores expressar seu sentimento, conhecimento e opinião. Mas, se é a vontade do parlamento, assim será. Obrigado, vereador Sanderson. Senhor presidente, ainda que todos os dias o senhor, como o mediador, na condição de presidente, em cumprimento ao regimento, o senhor vai ter problema, porque se o vereador trouxe aqui uma fala,
o outro fez um contraponto, o nascedouro das exposições aqui, dos posicionamentos, provocam outros. O senhor nunca vai. Senhor presidente, pela ordem. Dá licença, vereador. O senhor coloca em deliberação a prorrogação da sessão, senhor presidente. Obrigado, vereador Edilson. Então vamos colocar, se o senhor permite, o senhor pode votar daí também. Colocar em deliberação a prorrogação da sessão. O Nino está sempre lembrando aí. Mas já ia colocar, vereador. Obrigado. Robson, coloca o sistema aí para o pessoal deliberar a prorrogação da sessão. O voto Reveu favorável, Tessari. presidente. Em votação. Voto favorável, presidente. Registro voto do vereador Sanderson. Está encerrada a votação, Robson. Aprovado por 15 votos favoráveis. Zerar o tempo aqui do vereador Sanderson, por favor. Presidente, estão discutindo a emenda. Volta a falar, o senhor nunca vai conseguir chegar a 100%, porque uma fala traz uma outra posicionamento, que traz uma outra defesa, e é o conjunto. Eu não consigo ver essa conta fechar. Mas eu quero observar uma coisa. O vereador Jair foi muito feliz. Eu tenho empresa também, tenho funcionários, eu nunca levei em consideração isso. Aliás, vários colegas, por currículo, por entendimento, sendo bom naquilo que faz, será muito bem recebido. E eu aqui não falo isso em defesa de A, de B, de C, mas falo isso por um sentimento que a votação que nós tivemos aqui em aprovação à emenda foi maioria mais do que folgada, não foi o entendimento desta casa. Obviamente que eu preciso observar que a emenda traz uma discussão e a discussão não consegue se frear no sentido. O vereador Neri é muito feliz quando observa. A questão é de nós não sermos desiguais, porque a partir do momento que você coloca, ainda que eu votei favorável na emenda, mas o vereador Neri fala uma coisa muito clara, é verdade. Quando você quer colocar regras, começa a fazer desigualdade. Essa é a verdade, ou não é? Essa é a verdade. Então o vereador Neri tem toda a razão do ponto de vista que ele coloca. Ainda que ele é favorável e vai discutir, vai pensar lá na frente para votar, mas essa discussão da emenda nos remete a um posicionamento que foi a correção daquele conjunto do projeto principal. O vereador Toninho muito bem fez, porque estava confuso, em 2 momentos de discutir a cota. Mas, assim, eu vejo que a plenária, a Câmara, os vereadores aqui, o respeito que os colegas têm um pelos outros. Se nós não temos aqui mais mulheres, gente, é porque não entraram, não se inscreveram, não foram pedir voto, não se esforçaram, etc, etc. É no voto que vence. Se nós não temos mais colegas, vereador Toninho, é porque também não foram, não podemos... veja bem, olha só o descompasso, Se são 56% no Brasil negros, então há um descompasso. Não podemos reclamar porque não foram eleitos. Perfeito, vamos lá. Vários eleitores meus são negros e carinhosamente recebo de braço aberto as demandas são atendidas e a gente luta pela cidade, etc, etc. Para a plenária ficar leve, para nós terminar o dia bacana, é um dia emblemático no país, é um dia memorável do ponto de vista, precisamos reforçar essa política de descriminalização, mas entender uma coisa, que aqui o tom da Câmara de Vereadores, de todos os colegas vereadores, é pela igualdade, é pelo respeito do próximo, Vereador Jair, o senhor foi muito bem quando o senhor lembrou dos seus irmãos, Isso é muito importante, porque às vezes a gente vai para casa, a gente leva uma coisa, mas peraí, não é assim. E nós estávamos discutindo aqui a emenda, e aí acaba a coisa tomando um caminho que não é isso que estava sendo discutido aqui. Nós não estamos aqui contra, a favor do ponto de vista... Quem está sendo racista aqui? Ninguém, Entendeu? Então, assim, eu queria só observar isso, porque depois que deixa a televisão, está aí. As pessoas estão escutando em casa, vereador Nino. E aí saímos daqui e encerramos a sessão. Tem várias maneiras de olhar essa sessão. Então, precisamos olhar a primeira maneira. Eu, Sanderson, defendo que pela igualdade, pelo parabéns para todos os colegas vereadores, parabéns ao vereador Neri, que prontamente colocou seu posicionamento, não contra o projeto, mas quanto à questão de ser igual e de nós discutir matérias que atendam a todos, não a um grupo específico.
Então é nessa linha que eu vou votar favorável na emenda. Quando vir o projeto mérito, eu vou votar favorável também, mas não vejo dessa maneira. Catarinenses, josefenses, né? Eu, graças a Deus, eu vejo com muito respeito e vejo os nossos josefenses com muito respeito a todos os colegas, independente de raça, de religião, de cor, etc., etc., vejo todos se respeitando na nossa cidade, né? E eu penso que eu tenho que lançar essa ideia, vereador Jair, para que a coisa fique mais construtiva, né? Senão, se a gente for muito emblemático, querer separar e dizer que nós somos sofredores, nós não vamos evoluir, porque nós vamos ficar pregando aquilo sempre. Não, e nós precisamos evoluir para algo melhor. Então, quero, em nome do vereador Jair, em nome do vereador Neri, com muito respeito a todos, e o vereador Toninho, dizer que a Câmara hoje está de parabéns. Num dia 3 de julho, né, presidente que deu celeridade e urgência nessa pauta, numa data tão emblemática, é uma emenda, não é o mérito, mas ela não consegue se separar do mérito. Essa é a verdade. Tamanha a importância do assunto. Está encerrada a discussão. Em votação. Está aprovado por 15 votos e 3 abstenções. Em segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social e Defesa do Consumidor e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar 03/2023 do Prefeito Municipal, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º da Lei Complementar número 133, de 28 de abril de 2023. Como já houve votação em primeira discussão do parecer conjunto ao projeto de lei complementar 013/2023, coloco em deliberação dos senhores vereadores a dispensa da leitura do referido parecer. Em votação, a dispensa da leitura do parecer. Está encerrada a votação. Aprovado por 17 votos favoráveis. Em segunda discussão, parecer. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão em votação. Está aprovado por 18 votos favoráveis. Não havendo mais matéria... só convido os senhores para a reunião na sala de reunião, todos os 19 vereadores, por até 15 minutos ali para a gente debater. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos para a sessão ordinária dia 5 de julho, quarta-feira, no horário regimental. Boa noite a todos. Muito boa noite para você. Hoje, segunda-feira, é dia 3 de julho. Encerrou agora a sessão ordinária de número 43 de 2023, aqui no plenário da Câmara Municipal de São José. Na sessão de hoje, os vereadores aprovaram o parecer à emenda modificativa de número 1 deste ano de 2023 e também o parecer à emenda supressiva número 2, também deste ano, ao projeto de lei ordinária 222 de 2021, que modifica o artigo 5º e suprime o artigo 2º do projeto de lei 222 de 2021, que se refere a cotas. E parecer ao projeto de lei complementar número 13 deste ano, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º da lei complementar número 133 de 28 de abril de 2023. Você pode rever a sessão do dia de hoje no canal do YouTube da Câmara Municipal de São José e também em TV aberta no canal 10.2, à meia-noite, às 10 da manhã e também às 4 horas da tarde. Agradecemos por sua audiência e também desejamos, é claro, uma ótima semana para você. TV Câmara é o Legislativo ainda mais perto de você.